Boa tarde, turminha. Aula de História. Páginas 22, 23 e 24. Cada povo, uma história. Conheça um pouco da história de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Os alemães. Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Brasil em 1824 e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, onde fundaram cidades como São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná e em Santa Catarina, onde fundaram as cidades Blumenau e Joinville. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo de trigo e a criação de suínos. A imagem nos mostra uma família de imigrantes alemães em Blumenau em 1893. Italianos. Os primeiros grupos de italianos que chegaram ao Brasil se deslocaram para o Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo de uva e na produção de vinho. As novas levas de imigrantes italianos foram trabalhar em fazendas de café no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas da capital do estado. A imagem nos mostra uma família de imigrantes italianos em Promissão, São Paulo, em 1911. Poloneses e ucranianos. Grandes levas de imigrantes poloneses e ucranianos vieram ao Brasil por causa das guerras em seus territórios de origem. A maioria deles se fixaram principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde se tornaram pequenos agricultores. As imagens nos mostram a família de imigrantes poloneses por volta de 1900. Espanhóis. Os imigrantes espanhóis começaram a vir para o Brasil a partir de 1872 e se concentraram no estado de São Paulo. Trabalharam nas fazendas de café, mas nas cidades eram sapateiros, mecânicos e carpinteiros. Uma família de imigrantes espanhóis na imagem. Sírio e libaneses. Os primeiros sírios e libaneses chegaram ao Brasil depois dos anos de 1870. Logo que chegaram, esses imigrantes se dedicaram ao comércio ambulante de tecidos, peças de armarinho, bijuterias e outras miudezas. A imagem nos mostra uma família de imigrantes libaneses. Agora os japoneses. Em 1908 chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes japoneses, o Kazato Maru. As famílias que viviam no Japão se deslocaram para as fazendas no interior do estado de São Paulo. Esses trabalhadores introduziram novos tipos de cultivo no Brasil, como o de soja. Os japoneses enfrentaram dificuldades para se adaptar ao país por causa das grandes diferenças culturais entre a população japonesa e a brasileira. A imagem nos mostra uma família de imigrantes japoneses. Explorando documentos. Muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas. Leia alguma das orientações da carta que o imigrante italiano Paulo Rossato enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Rio Grande do Sul. A carta dizia: tragam ferramentas para a colônia, 2 podões grandes. Podões significa foices de tamanho pequeno usado para retirar ervas daninhas. De cabo de ferro, 4 machados e as facas de ponta. Tragam videiras de uva negrara, chebido e todas as que quiserem. Para a família, trago os seguintes objetos: todo o material de cozinha, o caldeirão de lavar roupa, o panelão, onde se fazia a polenta, a máquina de fazer macarrão, os lampiões. Se possível, trago também todos os copos, garrafas, tigelas e pratos. Você, pai, traga todos os instrumentos de carpintaria e, se puder, compre também um rote de fazer tábuas. Rote é uma máquina de cortar madeira. Com base no texto, marque as alternativas corretas. 1. O imigrante italiano Paulo Rossato vivia em uma fazenda de café ou em uma colônia onde se cultivavam uvas. 2. O que não faz parte dos objetos solicitados pelo imigrante? Machado, máquina de moer café, caldeirão para lavar roupa ou máquina de fazer macarrão? Esta foi a nossa atividade de história de hoje. Boa atividade e até a próxima aula. Beijinhos!